São Lucas, no capítulo de número 11, a partir do verso 1, a parte B do verso diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus teve a oportunidade de ensinar os seus discípulos a como fazer uma oração. Quem sabe também pode ser o seu questionamento nos dias de hoje. Como eu posso fazer uma oração? E temos alguns passos, né? Esse versículo que eu acabei de ler, existem alguns passos que nós devemos seguir para fazermos a nossa oração, porque Deus é Espírito e para que nós cheguemos a Ele, é necessário que nós venhamos a fazer a oração. Daniel era um homem que orava, diz a Bíblia, 3 vezes ao dia. E nós vemos na Bíblia muitos nomes de pessoas que se dedicavam à oração, a falar com Deus. E aqui o ato da oração, estando ele a orar. É o propósito. Você tem esse propósito? Você quer realmente falar com Deus? A primeira coisa é esta. Às vezes nós nos levantamos, né? Vamos para o nosso trabalho, temos um dia às vezes muito atarefado e às vezes chegamos no final do dia cansado e queremos às vezes nos comunicamos com os nossos filhos, com a nossa família, até mesmo com os nossos amigos via as redes sociais, mas nós não nos dedicamos um momento à oração, nem no início do dia, nem ao meio do dia e muito menos no final do dia. Primeira coisa, coloque no seu coração o desejo de fazer oração, orar ao Senhor todos os dias. Então, e estando ele a orar, o lugar da oração, num certo lugar, ou seja, nós precisamos ter um lugar para fazermos a nossa oração. Podemos orar em qualquer lugar? Sim, né? Nós podemos estar no nosso trabalho, agradecendo a Deus por aquele trabalho, pedindo a Deus que nos guarde, às vezes até mesmo de algumas coisas que possam acontecer no trabalho. E isso nós temos condições, porque nós podemos, através do nosso espírito, nos comunicar com Deus. Mas nós temos que ter um momento de oração e um lugar adequado para fazermos esta oração. Então você deve, no seu lar, na sua casa, em algum lugar, você ter aquele particular com Deus, conversar com Deus. Então isso é muito importante, este momento que você tem ali para dialogar com o Senhor. Depois diz o seguinte, o tempo para a oração. Quando acabou? Quanto tempo nós devemos ficar em oração? Depende daquilo que você tem para conversar com Deus. Lógico que nós temos, às vezes, tempo para conversar com tantas pessoas, né? Temos tempo para conversar e o tempo todo para conversar com as pessoas. Mas, quando nós começarmos a orar, né? O que nós devemos conversar com Deus? Tantas coisas que nós podemos conversar com Deus, tantas coisas que nós podemos dizer ao nosso Senhor. Às vezes, precisamos pedir alguma coisa. Em algum momento nós podemos e temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então é através da oração que nós fazemos esses pedidos, é através da oração que nós pedimos que Deus continue conosco, abrindo o caminho, abrindo a mente, abrindo o entendimento, para que nós venhamos entender qual é o nosso papel aqui nesta terra, o que Deus, o que o Senhor quer de nós aqui neste mundo. Então este é um relacionamento que nós temos que ter, esta comunhão que nós temos que ter com Deus, e Deus está pronto a nos ajudar. A partir do momento que eu abro o meu coração, peço a Deus que Ele oriente a minha vida, direcione os meus passos, guie o meu caminho, eu tenho absoluta certeza, sem medo de errar, que Ele vai nos ajudar de forma toda especial. Mas para isso nós precisamos ir até Ele, nós precisamos buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Depois, o dever de orar. Quando orares, nós temos esse dever de orar, porque nós precisamos da orientação de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos sim orar todos os dias, como eu dei o exemplo de Daniel, 3 vezes ao dia, e também nós podemos fazer também, mas hoje é um dia, nós estamos vivendo num mundo tão corrido, eu não tenho tempo de fazer a oração. Por que quando as coisas não estão indo bem, você começa a procurar Deus?
Imaginar que você, no momento de bonança, momento de tranquilidade, momento de paz, você caminha sozinho. Não precisa de Deus. Mas quando as coisas não estão dando certo, não estão indo para o caminho que você realmente procura, tendo as suas dificuldades no mundo, você começa agora a buscar a Deus. Não. Procure agora, a partir de hoje, todos os dias, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, que Ele está pronto a te ajudar, Ele está pronto a te orientar, Ele está pronto a guiar os seus passos de forma toda especial. O modo de orar: dizei, não falai. Não, a gente não pode ficar repetindo palavras, não é um monólogo, nós não podemos ter um monólogo com Deus. Não, é uma conversa, é um diálogo. Nós precisamos dialogar com o Senhor, pedir a Ele orientação para que Ele possa nos ajudar a entender este mundo que nós vivemos. E que Deus possa te abençoar. E é que a partir de hoje você tenha na sua vida o desejo de todos os dias fazer uma oração. Ou fazer orações. Posso que você talvez, se não tenha essa prática, você comece hoje a orar ao Senhor. Procure o momento do seu dia e se dedique à oração. A partir do momento que você começar a buscar ao Senhor, eu tenho absoluta certeza que a Bíblia diz: buscai e acharei. Você vai achar o Senhor. E buscai enquanto se pode achar. Isaías fala sobre isso. E que você, neste dia, que Deus possa te abençoar e que você possa, a partir de hoje, orar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia.